Olá, boa tarde. Você é nosso convidado a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do mundo, do Brasil e do mundo, inclusive. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Você, acessando a página da TV Rio Preto no Facebook, pode assistir o nosso programa e não apenas assistir, mas interagir conosco, enviar perguntas para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Faça hoje, por exemplo, com o nosso entrevistado, é o Pedro Ganga, secretário municipal de Cultura da Prefeitura de São José do Rio Preto. O Ganga já ocupou essa função no passado, nas administrações anteriores do prefeito Edinho Araújo, volta agora, assumiu recentemente. Imagino que esteja tomando pé da situação, tanto são os desafios que você deva ter pela frente, né, Ganga? Imagino que sim, porque nós estamos saindo de um ano de crise para o Brasil, que a retração econômica certamente gerou apertos financeiros também no setor público. E isso deve estar, conversando com o Ganga agora há pouco, o próprio orçamento da Secretaria Municipal de Cultura não é uma maravilha, né? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, deixa eu agradecer pela sua presença e parabenizar por ter aceito mais esse desafio, certamente esse convite do prefeito Edinho Araújo, para que você assumisse mais uma vez a Secretaria Municipal de Cultura em São José do Rio Preto. Você estava gerando, a sua presença na Secretaria, estava gerando uma grande expectativa entre o meio cultural de Rio Preto. A gente percebe isso, as pessoas estão botando muita fé em você. Isso, além de ser certamente um estímulo, é também uma grande responsabilidade, né, Ganga? Mas muito obrigado pela sua presença. E vamos contar aí, como é que você está encontrando a Secretaria? Um abraço, Rei, um prazer estar com você aqui. Eu que assisto diariamente o seu programa no horário da noite, né, no Facebook, e é um lugar muito bacana para a gente discutir os temas da cidade. E nós temos que, as secretarias todas têm que trabalhar pensando na cidade e nas pessoas que moram nela, né? Então acho que o mote é isso aí. Nós temos que trabalhar para as pessoas e para a cidade. E isso vai dar um bem bolado aí de conforto para todo mundo e de uma cidade gostosa para se viver. A Secretaria de Cultura tem um papel muito importante, apesar de que em geral no país as secretarias de cultura não são valorizadas. Já começa, como você falou agora mesmo, questão da verba, né? Eu estou recebendo um orçamento que foi aprovado na Câmara no final do ano de R$3 milhões para 12 meses de trabalho e de compromissos, né? Que geram no dia a dia na Secretaria. Em 2005, quando eu fui secretário de Cultura, eu assumi um orçamento que eu já achava muito pouco, de R$3 milhões. Eu estou com 100 mil a menos agora nesse período. O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 1%. Inclusive, esse 1%, Rei, ele é o que preconiza, o que determina o Ministério da Cultura. Nós não podemos, de maneira alguma, pleitear a nossa inscrição no Fundo Nacional de Cultura, porque nós não temos 1%. Então, por exemplo, nós precisamos chegar a 1%, aí sim nós poderemos estar inscritos, né, na política do Fundo Nacional de Cultura. 1% da receita total. Total, isso. Porque, na verdade, o orçamento sempre é uma peça de ficção, né, uma obra de ficção, né? Por exemplo, quando se projetou 1 bilhão e 800 para Rio Preto, isso é se todos os seres humanos que moram e habitam Rio Preto, que têm negócios em Rio Preto, que têm casas, terreno, pagassem todos os seus impostos. Mas a gente sabe que todo ano tem um percentual de inadimplência, né? Então, se fosse 1 bilhão e 800 de maneira real, nós teríamos hoje 18 milhões de orçamento, que é muito melhor que 3, né? Eu diria o seguinte, eu ficaria muito feliz, daria para realizar muito mais, atender muito mais a área cultural e, consequentemente, os munícipes que iriam desfrutar desse orçamento um pouco maior. Mas eu não sou de ficar reclamando. Uma vez aceito o desafio, né, e é um desafio bastante grande, e eu recebi muitos e muitos e muitos parabéns na rede social, do dia a dia, circulando pela cidade, com tantas pessoas que eu encontrei, e eu diria o seguinte, olha, obrigado pelo parabéns, mas eu assumo isso com muita responsabilidade e espero corresponder pelo menos no mínimo que eu correspondi, segundo as pessoas me falam, né, na primeira gestão em que eu fui. Eu tive a oportunidade de estar, antes do Edinho, na primeira gestão, estive no Teatro Municipal, que estava com muitos problemas, né, em 2007, e em 4 anos eu consegui fazer muita coisa, recuperar aquele espaço, modernizar o espaço naquela época, coloquei mecanismo cênico, fiz uma compra de refletores, som, mesas de luz nova, reformamos, fizemos sanitários novos que não tinha acessibilidade. Então foi uma gestão
num dos órgãos da cultura e que eu consegui fazer várias coisas. Na segunda gestão, eu consegui realizar todos os projetos que já vinham sendo realizados pelo meu colega Rui Sampaio, na gestão do Edinho, e ainda crescer ainda mais, né? Conseguir mais patrocínios, e a Secretaria de Cultura praticamente terminou o ano sem esses patrocínios. Não tínhamos mais o SESC na parceria do FIT, não tínhamos mais a Petrobras, a Caixa Federal, o próprio governo do Estado. Então agora nós vamos em busca de recuperar um momento difícil, as empresas também estão retraídas também, né? Apreensivas com esse momento que o país passa. Mas nós já temos agora, quinta-feira, a primeira viagem, eu e o Edinho estamos convocados para uma reunião em São Paulo, na Secretaria de Estado da Cultura. Eles estão nos convidando para oferecer para a gente assumir as oficinas culturais Fred Navarro, que eles entregaram o prédio, mas eles não querem, segundo eles, terminar o projeto, querem fazer um repasse para a Secretaria de Cultura do município. Nós vamos lá saber que repasse é esse, em que condições são essas, e já pedir para o assessor do secretário de Estado se poderia, na mesma mesa, tratar de um segundo assunto, que é a parceria do FIT, ou parceria de modo geral do Estado, que nós tivemos boas parcerias no passado, desde o Festival Nacional e tal. Então essa é uma primeira viagem minha e do Edinho do novo governo. Nós vamos fazer essa estreia de viagem lá para a capital paulista na quinta-feira. Devemos sair de manhã cedo e voltar à noite aí com alguma novidade, espero, positiva e tal. Com o SESC também já protocolamos um ofício. Já houve contatos informais e agora nós oficializamos o convite para a volta do SESC na parceria do Festival Internacional. A Secretaria, com 3 milhões, já em 3 dias, 4 dias, eu assinei empenho de R$638 mil, então já não tenho mais 3 milhões, né? Já tenho 2 milhões e 300 e pouco para saldar compromissos em 12 meses. Então tem que ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande. Eu não sou muito responsável, às vezes, com o meu orçamento familiar, que as filhas pedem, você... né? Mas quando o dinheiro público, às vezes que eu trabalhei no município, eu sempre fiz uma gestão muito responsável. Até hoje, graças a Deus, não tive nenhum problema com o Tribunal de Contas, e é assim que eu estou trabalhando de novo nessas 2 semanas apenas que estou lá. Encontrei um ambiente muito receptivo da equipe, a equipe me acolheu de braços abertos, que é a equipe de carreira, aqueles que são do quadro, né? Certo. Estão trabalhando muito, nós estamos nos assessorias, estamos trabalhando até 10h30 da noite todo dia, e para dar conta nesse início. Fizemos um giro em todos os prédios que são da responsabilidade da cultura. Começamos pelo Teatro Municipal naquela primeira segunda-feira. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi a impressão desse giro pelo patrimônio público da cultura de Rio Preto? Olha, os prédios estão com bastante problemas, tem alguns deles que nós precisaríamos até interditá-los. Mas a gente vai fazer um bem bolado aí que dá para atender agora, por exemplo, os núcleos de artes na Casa de Cultura, que começa a aula em fevereiro, tem um contrato com uma empresa que vai até final de junho. Lá recebe diariamente muitos alunos, né? Em torno de 1.000 alunos diariamente, para as aulas de dança, teatro, iniciação teatral, teatro avançado, dança clássica. E essas salas estão com problemas seríssimos em piso, que pode ocasionar até uma lasca de madeira entrar... Um acidente e tal. As salas que nós emprestamos para os grupos de teatro também estão piso de taco, e esses tacos se soltaram, muitos deles, então também ali tem riscos, porque o piso está com buracos, né, onde tem esse taco que foi então não foi recolocado, e foi soltando mais um, e tem muitos buracos. Nós temos problema na parte elétrica, na parte hidráulica, nós temos que resolver a acessibilidade no sanitário para cadeirantes, que isso eu fiz no Teatro Municipal quando eu estava na gestão. A Casa de Cultura não fez até hoje. Nós temos problemas de elevador, de acessibilidade para o piso superior da Casa de Cultura. O Teatro Municipal ele tem problema na fachada com aquela grande esquadrilha de alumínio, que ela precisaria ser refeita, tirar ela inteira, porque ela pode a qualquer momento ter problemas. Tem vidros, né, grandes ali, pesados, e ela está já há algum tempo apresentando algum problema. Precisa ter uma manutenção permanente quase aquilo. E na área técnica, nós temos problema de refletores, problema de lâmpada, roupa de gelatina, para atender bem as companhias, tanto locais como aquelas que vêm dos mais diferentes cantos do Brasil aí, para fazer seus espetáculos, suas atividades em Rio Preto. Ganga, em período
de dificuldade financeira como esse, e ainda com cobertor curto, com tantos desafios quanto esses que você nos relatou agora, quer dizer, a necessidade de aquisição de insumos todos, de equipamentos, enfim, de reformas de alguns prédios públicos, etc. Imagino que as dificuldades sejam todas potencializadas para quem esteja assumindo nesse momento a Secretaria de Cultura. E a soma disso tudo junta-se ao fato de que há uma grande expectativa da população em relação a isso. Porque, infelizmente, nos últimos anos, a cultura ficou um pouquinho relegada a segundo plano, se a gente pode dizer isso. Isso é uma pena que tenha ocorrido, sem querer identificar culpados, etc. Pouco interessa isso agora. Na verdade, vamos recuperar e vamos fazer agora, não é isso, Ganga? Eu sou muito de olhar para frente, né? Isso. No retrovisor eu dou uma olhadinha se tem alguém atrapalhando. Então. Isso. Entendeu? Mas de olhar para frente. É assim que eu assumi outras vezes o município. Fui muito bem acolhido na prefeitura, no prédio, onde é a sede de todo o trabalho do município. Do governo. As pessoas... Ganga, que bom que você voltou, você sempre, nunca pediu coisa para você, sempre pede coisa para a cidade, então foi uma delícia você rever colegas de carreira, secretários tem vários secretários que são do quadro, né? Exato. Foi muito bom. Agora, eu acho o seguinte, é muito bom poder fazer coisa para a comunidade, ela precisa disso. Nós, com toda essa correria de sentir como é que está, tomar pé da situação, nós demos apoio lá no bairro do Eldorado, à Folia de Reis, no dia 6. E pediram pouca coisa para a gente, pediram assim tendas, porque estava chovendo, né? Praticamente no início do governo. No início, no dia 6. É. Montamos 8 tendas lá de 5x5, ficou um corredor assim de 40 metros, né? 5 vezes 8, 40 metros, e lotado de gente, com as companhias de reis chegando. Foi uma tarde gostosíssima, de muito prazer estar no meio deles. Eu acho que também se insere nessa questão inicial agora, o fórum, né, o Fórum da Cultura que você organizou, convocou as pessoas que pertencem ao meio cultural de São José do Rio Preto, o Fazer Cultura em São José do Rio Preto, levou essas pessoas para uma reunião, imagino que você tenha mostrado a situação em que todos se encontram. E qual foi a resposta disso? Como é que foi essa... Quando nós chegamos na secretaria, lá na minha assessoria, nós conversamos, vamos ouvir, né, o que está pensando as pessoas que são os produtores da cultura, os diretores, os artistas, os cantores, os pintores, enfim, todas as áreas. E, última análise, que é quem faz a cultura. Que é quem faz a cultura. E vamos ouvir deles o que eles estão pensando hoje, o que nós poderíamos fazer com o apoio deles. E nós fizemos uma convocação pela rede social e, para nossa surpresa, eu não acreditei que teria tanta gente, podia ter marcado isso para o Teatro Municipal, que é bem maior, e aí lotou, gente pelo chão, apertando nas paredes, nos cantos das paredes, e foi muito bacana. Eu fiz uma fala ali, em resumo, em síntese, de como é que eu estava sentindo, né? O meu olhar sobre os equipamentos da cultura, que são os prédios, relatei isso para eles, falei do orçamento, dos 3 milhões, e que eu já tinha gasto em 3 dias, 630 mil, só para pagamentos obrigatórios, que são contratos que está assinado pelo município, e que eu precisaria de contar com o apoio deles para discutir a cultura da nossa cidade por 4 anos, pelo menos. E aí, o prefeito Edinho chegou, também saudou a todos e falou disso, complementou essa fala que eu tinha acabado de fazer, de uns 10 minutos, e aí, na sequência... O prefeito chegou de surpresa lá? Ele chegou, eu tinha um fotógrafo cobrindo lá para a comunicação o evento, ele chegou de surpresa, eu estava falando com a classe artística e vi ele apontando lá na porta do auditório, já na hora já chegou e começou a falar com o pessoal, foi super bem recebido. Okay. E aí, na sequência, nós fizemos uma pesquisa naquele grupo enorme de pessoas, em cada área, quem que gostaria de fazer parte na formatação do fórum. Então, o fórum, a ideia do fórum é da secretaria, mas o tema do fórum é Fórum de Cultura Escuta. Nós vamos escutar a todos. Nós não vamos fazer nenhuma palestra, nem eu, nem o Jorge, nem o Romildo, nem a Miriam, ninguém. Nós vamos estar escutando e a gente vai, através desses elementos que foram eleitos naquela noite, que foi uma noite memorável, né? Elegemos lá um de cada área. E esses 8 eleitos, pelaquela assembleia que estava ali montada, já tivemos uma reunião na sexta-feira e tem uma outra hoje ainda à tarde, para terminar de formatar como é que vai ser a dinâmica do fórum, os temas que vão ser trabalhados. Então, a gente vai contar com essa ajuda deles, né? Que, somando com a nossa equipe, que são os profissionais da secretaria, vamos conduzir o fórum do dia 26 ao dia 30. Porque o Janeiro da Comédia é um evento que acontece no período de janeiro para homenagear o Teatro Municipal. Então, o fórum vai ser dentro do Teatro Municipal,
Antes do fórum, temos o espetáculo do Janeiro da Comédia, que esse ano vai ser um pouco mais enxuto, até por conta do orçamento. Janeiro Brasileiro da Comédia, vai ser o grande primeiro evento da Secretaria sobre a sua administração agora. Nós temos assim, apoiamos a Folia de Reis no Eldorado, domingo apoiamos a Cavalgada, também naquela região, né? As tropas chegaram por volta de meio-dia, depois tinha a música ao vivo, e nós tivemos presente lá. Agora começa no dia 20, em janeiro, o Teatro Infantil Mal Barato, que nós estamos patrocinando, produzindo 10 espetáculos, os cachês das companhias rio-pretense, a secretaria que está patrocinando. Então, com isso, nós vamos ter 10 dias de teatro infantil a preços popularíssimos, R$ 5,00, né? Vai ser no Teatro Paulo Moura. E no dia 26, simultaneamente com o Janeiro Teatro Infantil é o mais barato, começa então o Janeiro da Comédia, que às 19 horas ele acontece do lado de fora do teatro, na praça, porque esse ano os temas e os espetáculos que foram convidados para o Janeiro são espetáculos de rua. A hora que terminar, lá para as 20 horas e 15, termina o espetáculo, nós vamos entrar naquele intervalo de 15 minutos para o Teatro Municipal e lá, então, vamos ter o tema. O Escuta, que é o fórum para ouvir todas as categorias dos mais diferentes segmentos artísticos. No Escuta, nós devemos trazer umas 2 palestras para dar uma arejada para a gente, como se fosse assim, limpar os ouvidos, né? Claro, para escutar faz parte, esses especialistas, algum de antropologia, alguém que pensa a cidade como um local para se fazer cultura o tempo todo. Processo permanente de aprendizado. O pessoal da cultura sabe que é assim, tem que ser assim. E aí, após essas falas, a gente se reúne todos juntos e misturados, não é segmentado. O teatro vai estar num cantinho, a música do outro. Eu falei muito na fala minha, na terça-feira, na primeira reunião preparatória do fórum, que eu queria que todo mundo trabalhasse juntos, para pensar a cultura como um todo. Porque a visita que eu fiz nos equipamentos, para fazer um raio-x, um diagnóstico, como é que se encontra, eu levei a minha equipe inteira. Então, o Fernando Marques, do arquivo, girou todos os prédios. O Celino da Casa de Cultura girou todos os prédios. A Márcia do Teatro Municipal girou todos os prédios. Os meus assessores foram todos os prédios. Para todo mundo, quando vem pedir alguma coisa, né? Tem uma visão global. Quando eu falo assim, olha, agora não dá, mas dá para fazer daqui a pouco, quem sabe daqui a outro mês, porque agora eu estou atendendo aquilo que é mais urgente, há uma sensibilização do grupo. E eu queria que essa sensibilização também, ela também se desse a nível da classe artística e cultural. E a gente fazer coisas junto com eles, né? Então, não estamos ficando sem fazer o teatro infantil, né? Claro. Não estamos ficando sem atender a Folia de Reis, a Cavalgada. E não vamos ficar sem atender o Janeiro da Comédia. Fazer tudo menor, em menor tamanho. O FIT, com certeza, na retomada dele, não vai poder ter o tamanho de 2008, quando nós fizemos um FIT que movimentou quase R$ 2 milhões, com tantos patrocínios que nós tínhamos. Então é tudo adequado para o momento. Retomando só um pouquinho, o Janeiro Brasileiro da Comédia, vão ser apenas 5 dias, normalmente seriam 10, agora dias. Por razões econômicas, é claro, tu deu uma enxugadinha. Eles são 10 dias, e inclusive com abertura das inscrições. O projeto ele é organizado no ano anterior, porque como ele acontece em janeiro, é em cima da hora. E como houve a transição, a gente, como o janeiro não tinha sido feito nada anteriormente, porque estava em transição, o governo anterior optou por deixar a gente pensar se ia fazer ou não. Nós chegamos a fim de fazer, mas não vamos fazer ele, se fosse para fazer 10 dias, teria que começar no dia 20. E nós estamos na fase agora de produção do Janeiro da Comédia. Claro. Definimos as companhias e nós fizemos o convite, foi um convite mesmo em companhia. Nós só definimos o que era companhias de rua. Então esse ano não é companhias que vêm palco italiano, certo. É companhias que se apresentam em ruas, em praças. E aí demos uma olhada no Brasil, como é que está aí. Privilegiamos uma companhia de Rio Preto, que está com comédia, que é um texto importantíssimo do Ariano Suassuna, que é o Alta Compadecida, isso. Que é um texto importantíssimo. Então, a companhia Vírus da Arte vai estar fazendo o Alta da Compadecida. Absolutamente imperdível, né? Tranquilo. Maravilhoso, né? E uma companhia de Ibirá também, que está se
notabilizando com companhia também de humor, de comédia também. E 3 companhias, por exemplo, tem os Parlapatões, que veio no começo de janeiro da comédia, aí 16 anos atrás, e que faz muito tempo que não vem a Rio Preto, vai trazer o trabalho novo deles também. E além disso, o contato com nossos artistas, tudo, né? Vamos trazer também o Fernandinho, que é dupla desse ator fantástico que morreu agora lá no Rio São Francisco, né? Que eles vieram muito para Rio Preto. A Companhia Lamínia veio muito a Rio Preto. Domingos Montanheiro, né? Isso. Então, vou trazer o Fernandinho para dar uma atividade formativa para os nossos artistas desse universo da comédia. Né? E vamos aproveitar para prestar uma homenagem à companhia dele, né? Que ele continua tocando em frente à companhia, perdeu um grande companheiro dele, né? Mas então, são tudo coisas que a gente faz assim, de acordo com o tempo. Em 20 dias foi possível fazer isso. Não daria para fazer 10 dias, não teríamos recursos para fazer 10 dias. Claro. Então, me parece que em janeiro do ano passado ele consumiu um investimento de 220 mil, com 70 mil estamos fazendo os espetáculos, a produção, o som, a luz, a arquibancada e ainda trazendo alguma atividade formativa para os nossos artistas. O pessoal deve estar muito curioso em relação ao FIT, que é o grande mote da Secretaria de Cultura nesses últimos anos aqui em Rio Preto. Deixou de ser nesses últimos anos, infelizmente, mas o pessoal tem expectativa de que ele volte e volte com tudo. Você já deu uma antecipada aí que talvez não consiga ter aquela dimensão que ele já teve em outros anos. Mas você já deu boa notícia aqui, já está atrás do SESC para tentar trazer de volta. Isso, e o Estado também. E o Estado também. Na pauta que está previsto, provocado por eles, se a gente topa assumir as atividades. Aliás, mais uma boa notícia, né? Quer dizer, a chance de manter as oficinas culturais Fred Navarro. Então, quando eu estava na secretaria, a Fred Navarro passou a existir. Ela já existia em outras cidades. Eu mesmo fui oficineiro na Timochenko Web, lá em Prudente, que já tinha alguns anos que existia, aqui não tinha. Quando ela veio para Rio Preto, o governo do estado pediu para a gente, inclusive, dar um nome à oficina. E eu e o Edinho nos reunimos com mais pessoas e resolvemos homenagear o Fred Navarro, que era um cantor, né? De tango tradicional. Lembra do hotel ali do Vila Real Hotel, da família tradicional na cidade. E ele era um cantor boêmio da noite. A gente encontrava ele à noite por aí, cantando tango. Exatamente. Aí o Fred Navarro foi homenageado pelo prefeito Edinho naquela época, na nossa gestão. E nós acompanhamos a instalação da oficina, que maravilhosamente bem escolhido, foi aquela casa maravilhosa do tempo da família Goulart, né? Lá na Coronel Maurício Goulart. Isso, na Coronel. Aquela casa, o Jorge, inclusive, foi o primeiro elemento que foi para a equipe, participou da restauração da casa para virar oficinas culturais. Ficou por muitos anos, depois o dono daquele imóvel entrou numa parceria aí para construir Conseguimos pelo menos manter o Guapuruvu lá, né? A árvore. A árvore, num movimento liderado pela Joana, filha do Zé Celso Cultural, e um monte de gente mantiveram pelo menos de pé a árvore. Agora, a oficina foi localizada em frente ao Mercadão, na Jorge Tibiriçá, num sobrado que tem ali em frente ao Mercadão. Mas a Mara, que era a coordenadora, me dizia, olha, não sei por quanto tempo, eles estão fechando em vários lugares, problema de pagar aluguel. Aí, uma coisa bacana da gestão anterior é que eles acabaram acolhendo a oficina cultural na Casa de Cultura. Então, para ver se salvava a oficina cultural, né? Exato. Então, ela está há alguns meses na Casa de Cultura e aí não deu mais para segurar. Eles resolveram fechar as portas. Foi quando começou as tratativas com o governo anterior, no último mês, com o Fernando Melgar, que é meu colega que me antecedeu lá. E ele me colocou, inclusive, informado como é que foi essa ida para São Paulo. E aí ele falou, só que vai mudar o secretário, depois vocês falam com o Ganga e tal. E agora eles me ligaram e pediu se dava para a gente, quinta-feira, estar lá, às 10 da manhã. Então eu e a Jean vamos para lá. Para ouvi-los, né? Como é que é essa tratativa, como é que é esse contrato de trabalho? Porque as oficinas culturais atendiam a região inteira. 90 municípios. Pois é. E agora parece que vão atender por município. Então, eu preciso ver qual é a verba e que carimbo tem essa verba. Eu posso fazer o que com ela? Exato. E depois disso, eu pedi para o assessor do secretário se podia, na mesma mesa, a gente conversar de uma outra pauta, que é os tradicionais apoios que o Estado dava para o FIT, né? E dos festivais nacionais, que sempre apoiaram com verbas do Estado. Então, ele aceitou. Começou com tudo, não deu para descansar, então. Nós estamos trabalhando 3 períodos por dia e sábado e domingo
para dar conta dessa agenda inicial. E aí nós vamos fazer isso, vamos propor eles parceria com o FIT então, e outras parcerias também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, nós já estamos em finalzinho de janeiro, daqui a pouco chega o Carnaval. Tem que te perguntar, e o Carnaval, Gango? Você nem pensou nisso, você falou, nossa, Rei, não pergunta isso, pelo amor de Deus, que eu não consigo pensar sobre isso ainda. Fala um pouquinho sobre isso, e o Carnaval? O Carnaval, assim, eu adoro fazer o Carnaval de rua, eu já fiz, assim, eu sempre acompanhei o Carnaval de rua como munícipe, né? Eu sempre fui ao Carnaval de rua, assisti nos vários locais, desde das cordas da avenida, da rua Bernardino de Campo, né, que a Rua Independência cobria ali na tua época lá de Rádio Independência. Então, eu adoro o Carnaval. E eu fiz 4 anos o Carnaval de Rio Preto com essas pessoas que estão até hoje aí nas escolas de samba, algumas, tem uma escola ou duas que parece que são novas, mas as pessoas também são daquele tempo também, são dissidências e tal. Aí eles me levaram, até antes de eu assumir a secretaria, me levaram na minha casa um projeto de 3 páginas, dizendo que queriam ajudar a fazer o carnaval. Tal. Eu acolhi, só não assinei porque eu não era secretário ainda, mas recolhi o documento, li lá junto com quem me entregou, tudo. Falei, olha, já foi aprovado a semana passada o orçamento da Secretaria de Cultura de 3 milhões. Depois de tantos anos que eu estou fora da secretaria, eu estou com menos verba do que eu tive no primeiro ano. Vai ser muito difícil atender vocês nisso, mas vamos conversar. Alguma coisa vai dar para fazer. Dia 2 eu vou estar lá, a gente faz uma agenda, eles fizeram a agenda, e na quarta-feira agora foi a reunião nossa. Estava lá o Marques, né, que é um amigo querido, trabalhamos no Senac junto no passado. O Vicente Serrone... o senhor Carnaval do Rio Preto, ele é o senhor Carnaval. O Vicente Serrone fez a primeira trilha musical de peça infantil que eu precisei, feito pelos nossos artistas, eu pedi para o Vicente fazer, né? E nós gravamos à meia-noite na Rádio Piratininga com o Pereira Brito, abrir as portas da rádio. Depois que saiu do ar, nós íamos gravar no estúdio. Não tinha estúdio aqui, produtora, né? Eu aproveitava o estúdio da rádio, olha aí. Então o Serrone, eu estava lembrando com ele lá da nossa passagem no início. Ele é irmão do JC Serrone, que é outro contemporâneo fantástico. Um cenógrafo dos maiores do Brasil. Da maior importância. E que, inclusive, na minha primeira edição do FIT que eu coordenei, que foi em 2005, eu trouxe 2 carretas de cenografia e maquete do Serrone de São Paulo, que foi lá no Sesc. Foi uma grande instalação durante o festival, ficou até um pouco mais do que o período, ficou um mês, né, instalado. Então, e o Vicente Serrone estava naquela época lá de recepcionista da exposição, trabalhando, o irmão dele veio para a abertura e depois o Vicente ficou trabalhando com o irmão dele lá. Então, assim, eu ouvi, lemos o documento deles depois com a minha assessoria, que não conhecia o documento, e concluímos para eles que não daria para fazer esse carnaval, porque eles estavam pedindo 50 mil reais por escola. 50 mil reais por escola, vezes 6 escolas que estavam anunciadas ali no documento, davam 300 mil reais. Diz que tinha 3 blocos e cada bloco 10 mil reais, mais 30 mil reais. 3 blocos a 10, 30 mil. 330. E mais 20 mil reais para o prêmio. O primeiro lugar ganha um prêmio maior, o segundo médio, o terceiro menor. Então vai para 350 mil. Então só para os carnavalescos e blocos, prêmios, 350 mil reais. Aí eu tenho a avenida. A prefeitura se responsabiliza pela avenida. Uma arquibancada hoje, na extensão que eles precisam, que sempre se faz para 8, 9 mil pessoas. E tem que ser uma arquibancada que ela é vistoriada. Se tiver um prego, se manda tirar. Se tiver uma tábua rachada, tem que tirar. É assim que foram os 4 anos que eu ia lá na vistoria junto com o Deodoro, que era meu assessor na época, e eles são rigorosos e com razão, para ter segurança para o público, para as crianças, para a família. Aí depois tem sanitários químicos, tem que ter em quantidade para você espalhar ao longo, por trás da arquibancada, né? Vários, tem para, sempre um para masculino, um feminino e um para cadeirante, né? Para deficiente. E você põe vários bloquinhos de 3, né? Aí você tem o som da avenida, o som da comunicação, aquela que a emissora de rádio, que o mestre de cerimônia ali, o apresentador, dá informes, um aviso de utilidade pública. Aí depois tem os carros de som. Eu fiz 4 anos com um carro de som ótimo, as escolas elogiaram muito a qualidade do som, sem microfonia, com retorno de voz para os puxadores e tal. Aí você tem os sanitários químicos espalhados, você tem o carro de som, você tem o concurso do rei. Não dá para fazer um carnaval de rua com alas sem ter rei Momo. Sem rei Momo e rainha. Aí tem o concurso, que é em premiação, tem o som desse concurso, é um evento. Aí tem o carro do rei Momo da rainha. Bom, enfim, somando tudo, ele com 500 mil não daria para fazer. Eu mostrei isso para eles, com o orçamento que eu tinha, que já quarta-feira já não era mais 3 milhões, era 2.300, e seria impossível realizar esse carnaval. Aí eu falei, vocês me permitem que eu
faço uma proposta muito diferente dessa, mas seria assim uma forma de vocês ajudar a Secretaria para trabalhar. Em abril vai entrar os editais, né, de cultura. Nós começaríamos, vocês se inscrevem nos editais e a gente começa já, ao hora que definir os editais, vocês começam a receber o dinheiro muito antes, como antigamente, que era depois que a Câmara chegasse, que fosse mandar para a Câmara. Aí eles me ouviram, foi uma reunião tranquila, uma reunião de conversa legal, sem nenhuma... porque a gente é amigo antigo, né, tal. Claro. Em resumo, vai dar para fazer eu queria propor vocês, se cada bateria das escolas, você tem 6 escolas de samba, lá no seu reduto, preparasse a bateria da escola de samba e a gente fizesse um encontro das baterias lá na represa, perto da Swift ali, um encontro das baterias, cada um faz seu samba enredo de hoje, faz os sambas antigos e a gente pudesse fazer um cortejo dessas baterias. E vocês não teriam gastos com as alas, pode pôr o mestre-sala e porta-bandeira, porque seria um encontro de bandeiras, das bandeiras das agremiações. E eu preparo o ambiente lá, dou uma preparada no ambiente para acolher vocês, deixo lá um som preparado para isso e tal. Aí, a gente faria esse ano dessa maneira. E talvez eu faça um carro de som para pôr umas marchinhas, que eu já fiz há alguns anos com o Mestre Boca e grandes músicos dos carnavais, que percorria Mogi de Onça, Andaló, Abadi, Calçadão, foi lá para Talhados. Vamos ter um clima de carnaval, então vai dar para ter. Mas não seria o carnaval dos tradicionais desfiles de carnaval, tal, por causa do recurso. Tá certo. Eles me ouviram, falei, e era quarta-feira, sexta-feira vocês poderiam me dar uma resposta? Eles cumpriram, me deram uma resposta terça-feira. 4 escolas não concordou e fez uma contraproposta de abaixar 20 mil desses 50 mil. Então, 4 escolas abaixando, então abaixou 80 mil reais, correto? Mesmo assim, era muito alto o orçamento, eu falei que não dava, mas a Unidos da Boa Vista, eles escreveram que a Unidos gostaria de fazer o carnaval que eu propus, desse da bateria, do mestre Sala e Porta-Bandeira. E a do Sérgio Parada também, que é a Imperatriz e Pretense, também depois voltou lá mais tarde e falou que toparia. Então 2 escolas toparam fazer. Eu pedi para o Parada formalizar isso na Imperatriz e hoje devo telefonar para o Nelson, né? Ou para o João Negrão, para ver se eles realmente topam e também para eles fazerem uma proposta, se eles querem fazer no reduto deles, que é ali na Boa Vista. O Sérgio Parada falou de fazer no Clube do Lago, né? Então é um carnaval de ala da bateria, é uma ala show da bateria. Legal. Então não precisa ser todos, os melhores ritmistas, com o puxador de samba, lá, com o mestre da bateria e mais o casal de mestre-sala, eles escolhem o lugar que eles queriam fazer, num evento de não deixar de sem fazer nada no carnaval. Sem dúvida. Ganga, infelizmente o nosso horário já terminou. É muito bacana notar que você voltou com esse entusiasmo todo em favor da cultura de São José do Rio Preto, já com todas essas dificuldades que você está tendo. Mas eu queria, infelizmente o programa acabou, nós vamos ter que encerrar agora. Já deixá-lo convidado para voltar outras vezes, a hora que você quiser, para a gente continuar compartilhando com esse público essas notícias tão importantes quanto essas que você nos passou hoje aqui. Obrigado pela presença. Com certeza, esse lugar é o espaço que discute a cidade. Legal. Eu acompanho e é um prazer poder participar dele agora com esse importante cargo e um grande desafio na minha história da vida cultural de Rio Preto. Ganga, muito obrigado e obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.